E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. É sempre um prazer estar com você neste horário, de 19 às 20 horas, aqui pela Cidade Verde. Um abraço para você em todo o estado de Mato Grosso, para você que está no YouTube e também no nosso Facebook. Vamos já colocar aí a imagem do nosso entrevistado desta noite. O artista por natureza, ele cresceu ao som do cururu tocado pelo avô, em um cenário repleto de pés de manga e inspiração. Desde criança, transformava rabiscos em arte, até se consagrar como um dos grandes nomes das artes plásticas de Mato Grosso. Seus traços marcantes contornam os ícones da cultura mato-grossense, com elementos que valorizam suas principais características: a religião, a cultura popular e o calor da nossa gente. Por isso a gente diz: boa noite, Adriano Figueiredo Ferreira. Boa noite. Primeiro tem que falar que eu estou um pouco nervoso. Por quê? Porque a sua voz faz parte da minha vida, né? Ai, que bom, né? Sempre ouvindo sua voz. Você esteve presente na minha casa durante muitos anos. Que legal. A minha mãe, vou até tirar uma foto antes, né? Para mandar para minha mãe, que ela vai ficar muito feliz. Como é que é o nome da sua mãe? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, é professora. Professora, né? Maria do Professora Carmo. Maria do Carmo. Um grande beijo para a senhora. Muitíssimo obrigado pelo carinho e por acompanhar a minha trajetória nesses 39 anos de televisão. Né? Né? Já estamos aí com 46 anos de carreira. Nossa, eu sou um iniciante. Então eu agradecer muito. Essas pessoas que sempre me acompanharam. E o seu pai? Meu pai é Antônio Ferreira. Antônio Ferreira. De São Paulo, né? O povo de mamãe é tudo daqui. Daqui. E o povo de papai é de fora. Acho que a maioria dos... De mamãe, banda de cá, seu pai, banda de lá. Livramento, Poconé. Muito bom. Então, você está com um trabalho aí no shopping de Cuiabá, justamente comemorando esse mês do aniversário da capital, né? Como é que é esse trabalho? Então, eu tenho uma felicidade muito grande do meu trabalho ter uma relação próxima à cultura de Cuiabá. Acho que isso foi um grande sonho desde o início. Sim. Que eu sou da época que falar cuiabano era falar feio. Sim. Né? Então, no colégio, quem é cuiabano? Aí ninguém levantava a mão, né? Ninguém queria saber do cururu, do siriri. E aí, quando quando a arte me alcançou, porque eu nunca quis ser artista, eu pensei nisso. Criar algo que fosse símbolo, né? Que as pessoas tivessem orgulho e resgatar o orgulho de ser cuiabano. Entendi. Então, a minha arte é sobre isso. E aí, quando chega na época do aniversário Cuiabá, por conta dessa relação do meu trabalho com a nossa cultura, eu sempre sou convidado para fazer alguns eventos, né? E esse ano o Shopping Estação me convidou para fazer uma exposição, né, no Corredor Cultural e disse que queria ousar, né? E aí eles me convidaram para abrir uma loja. Sim. Né? Eu nunca mexi com loja. Sim, exatamente. E aí eles abriram lá uma porta e a loja era uma loja gigante. Entendi. Então eu resolvi topar o desafio, né? Primeiro eu olhei para minha esposa para ver se ela dá aquela piscadinha se está funcionando. E aí a gente resolveu aceitar o desafio, mas não sozinho. Né? Eu convidei alguns amigos artistas para compor a loja e tá linda lá, tá aberta. E essa loja é para venda de produtos artísticos? Como é que é essa loja? É uma loja sua? É uma loja. A proposta é levar a minha galeria, para dentro do shopping. Então lá não está só a loja, está meu ateliê também. Então eu levei meus tintas, meus pincéis, eu vou lá, a minha mesa, a minha cadeira, eu levei tudo. O chão, eu pintei o chão lá, também para ficar igual ao ateliê. E aí eu fico pintando lá, e aí a loja ela para vender peças que tem como principal assunto a cultura de Cuiabá. Então, é uma loja comemorativa ao aniversário Cuiabá. Então, tem o Mestre Alcides, com as viola de coxo, as redeiras de Limpo Grande. Tem a Rosilene Pinto, com a Procissão de São Benedito em cerâmica.
Tem o meu pai faz umas casinhas, igrejinhas do Pantanal, que é aquelas que tem aquela parte alta para não pegar água. Sim, dentro tem casinha, é muito interessante. E a gente juntou esse grupo para montar essa loja. E está sendo um sucesso, assim, surpreendente, que a gente não esperava essa aceitação. Sem dúvida nenhuma. Agora, mas essa loja vai permanecer depois desse período? Não tem esse pique todo, não. Não tem esse pique. Não. É puxado o shopping, nossa. E mexer com coisas novas, né? De comprar fornecedor, nota fiscal. Sim. Essas coisas é meio complicado para mim. Inicialmente é uma loja comemorativa mesmo. Entendi. Então ela fica lá durante o mês de abril até o dia 30. Perfeito. E os produtos também. São tudo que a gente lançou lá é edição limitada. Sim. Acabou. Acabou, né? Beijou. Quem não beijou, não beija mais. Não beija né? mais. Mas quem sabe, né? De repente, eu acho que um laboratório, nesse período é um belíssimo de um laboratório, a gente né? Sentir. Eu acho que faz falta, né? Porque o shopping geralmente é franquias, né? Sim. Então você vai no shopping daqui de Cuiabá, no shopping do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem a mesma... E aí quando você entra numa loja que tem o fazer manual, que conta a história do lugar, eu acho que é diferente. É riquíssimo. É riquíssimo. É uma experiência muito... sem dúvida nenhuma. Como você falou, você é da época em que era feio, né? O falar cuiabano, dizer que era de Cuiabá e tal. E isso, graças à arte, né? Vem mudando ao longo dos anos. Sim, alguns cuiabanos assumiram isso, né? Sim, exatamente. Eu sou cuiabano mesmo, tenho orgulho. Vou falar poteado. Né? O Flor Ribeirinha faz um trabalho incrível. Eu tenho a honra de assinar o figurino do Flor Ribeirinha. Flor Ribeirinha, né? Então a gente faz esse trabalho de resgate, né, do orgulho. Hoje em dia todo mundo quer dançar um siriri. Quer dançar né? o siriri e o cururu, sem dúvida nenhuma. É no shopping? Shopping Estação. Shopping Estação, né? De que hora que funciona? A exposição, ela fica no horário do shopping, né? Que é das 10 às 21. Sim. Que é no corredor cultural, no G1. A galeria, você tem que subir no L1, né? E aí o horário dela é especial. É do meio-dia até as 20. Né? E aí é de segunda a segunda. De segunda a segunda. Está super movimentado, então. Está super movimentado. Muita gente passando por lá, dando uma olhada, comprando. Nossa, está fazendo muito sucesso. De ver, o Alcides foi entalhar uma viola de coxo ao vivo. Sim. Né? Sim. Eu pintei ao vivo. A gente quer movimentar e trazer o fazer que ninguém vê, né? Que é no ateliê, cada um no seu lugar. Sim. Na frente, fazer na frente das pessoas, num lugar que circula muita gente, né? Um shopping que circula muita gente. É como se fosse uma performance. É uma performance. Durante a exposição vai ter várias performances. As meninas da TC Arte vão tecer uma rede lá. Né? TC Arte é o grupo de Limpo Grande. É o grupo de Limpo Grande, né? É uma comunidade, né? Uma cooperativa, Sim. Eu acho que o nome é esse, de mais de 50 mulheres. E cada uma faz a rede e aí elas se uniram para comercializar. Então, além de você estar comprando uma rede, você está ajudando uma cooperativa de mulheres, né? Que é linda. E elas estão extrapolando o estado, né? Encontrei com elas em São Paulo esses dias. Né? Ganhou um novo fôlego, né? Sim. De um tempo para cá. Eu acho que o fazer manual, né? Eu acho que tanta coisa hoje digital, inteligência artificial, Sim. E as pessoas estão buscando, né, o humano, né, novamente. Exatamente. Tá claro esse movimento, né? As pessoas estão voltando justamente para as raízes. Né? Vamos valorizar. Perdeu-se muitas raízes, né? Sim. Nós falamos na abertura aqui que você foi bastante influenciado pelo seu avô, né? Sim. Quem é o seu avô? Meu avô Hortêncio de Figueiredo, mais conhecido como Hortício. Né? No sítio. Ele está vivo? Não está vivo. Vovô morreu com 94 anos. Sim. Né? Com 90 anos, o médico falou para ele que ele tinha umas 2, 3 semanas de vida. Foi bem grosso, Sim. Sério. É curto e grosso, né? Curto e grosso, né? Porque ele fumava muito. Paeiro, né? Sim. Vovô fazia, desde plantar o fumo, ele fazia o próprio fumo, e aí ele fumou. Aí ele chegou com 90 anos, chegou lá em casa e falou, eu acho que eu vou parar de fumar.
Tá começando, tá principiando a fazer mal para mim. Então, ele morreu com 94 anos, mas o meu avô tinha uma festa de santo em Livramento, ali na região de Santana, de Baixo, que era muito conhecida. Ele fez uma promessa para São João, e aí todo ano tinha. E aí era toda a nossa cultura, levantamento de mastro, lavagem de santo, cururu, siriri, lambadão. Então eu nasci ali, apesar de eu viver o tempo todo, o ano todo com a família do meu pai, que é de fora, por isso que eu não tenho sotaque, né? Que o pessoal, meu pai é paulista, os meus tios são paranaenses. E aí eu perdi um pouco o sotaque, mas você sabe que quando você junta, né? Sim. Juntou aí, com o Cuiabano, já volta o sotaque. Exatamente, fortalece. E aí meu avô me passou essa herança, de eu ter esse convívio com a nossa cultura muito forte, de passar todas as férias lá. E eu me lembro de eu ter uns 9, 10 anos, a gente ir, ele me ensinar a escolher a madeira para fazer viola de coxo. Entendo. Que ele fazia viola de coxo. E ele usava normalmente qual madeira? Chimboveira. Tem o saran também, mas lá no sítio dava mais chimboveira. Chimboveira, exatamente. Que é uma madeira mais leve, mais fácil de esculpir. E eu acho ela mais bonita. O desenho dela né? Fica mais bonito. Agora, a chimboveira preta parece que é mais dura, né? Mas eu achava mágico. Sim. Eu era criança, sentava do lado, ele sentava debaixo de um jacoteiro. Jacoteiro. E aí eu ficava olhando, ele transformava. Jacoteiro é uma árvore. Siriguela, né? Siriguela. Nós chamamos de jacote. Jacote. Aí ele sentava, porque ela tinha um tronco grande, eu via ele transformar um pedaço de pau num instrumento e tocar. E tocar o instrumento. Pra mim era mágico. Então isso ficou. Sem dúvida nenhuma. Então o central, o ícone central, o elemento central de todo o meu trabalho é a viola de coxo. Dessa época aí. Sim. E era engraçado que ele chegava da roça, lá por umas 5, 6 horas, e ele ficava uns 40 minutos, 1 hora, temperando a viola, que chama temperar, né? Viola não é afinada. Não é afinada, né? Temperando a viola, eu lembro. Aí ele ficava uns 40 minutos, 1 hora. Aí ele tocava 5 minutos e ia dormir. Eu perdia mais tempo temperando a magia era, na verdade, então, a minha arte fazer vem a afinação dela. A minha arte vem daí, dessa infância, dessa vivência com meu avô, que era pouca, né? Era uma vez por ano, durante as férias. Mas quando a arte me encurralou, porque eu nunca quis ser artista, né? Eu decidi dedicar a minha arte à nossa cultura. Perfeitamente. Então, e homenagear o meu avô. Isso foi lá em Livramento? O sítio de vovô é depois de Livramento, bem pertinho de Livramento, dá uns 8 quilômetros, já chegou. Ali próximo de Matacavalo. Santana de Baixo, antes de Matacavalo. Santana de Baixo. Passou Livramento, já é. Já é o sítio. Tem a represa Santana, né? De vovô é do outro lado. O Alcides, recentemente, estava me falando sobre a diferença da chimboveira que você colhe no Pantanal e dessas, por exemplo, que estavam aqui na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, quando infelizmente fizeram, né? Destruíram a avenida, o VLT não apareceu hoje, né? até hoje, a lenda do VLT. E agora está essa história aí do BRT. Tomara que não vire lenda também. Que não vire lenda, não pode, né? E aí ele estava me falando que essas que estão assim, ficam em locais onde há pouca umidade, são extremamente duras, né? Sim. Para trabalhar. Ela puxa muita água, né? Puxa muita água. Puxa muita água. Mas você fabrica viola de coxo? Eu não. Não, né? Nem tocar. Nem tocar. Aí é outra história com o vovô. Né? O vovô me deu a última viola dele. Tá lá em casa, pendurada. E ele já tava com os dedos tudo torto, né? De roça. E aí ele tinha uma viola que ele não gostou muito, porque não ficou perfeita igual ele sempre fez, né? Aí ele me deu. Aí eu falei, vovô não vai ficar sem tocar, né? Vou comprar. Aí eu fui no Alcides, comprei uma viola pra ele e ele não gostou. Não gostou? Porque comprou. O cara que faz, ele faz do jeito dele. Sim. Ele tentou me ensinar 3 vezes. Mas não é ensinar 3, não, é 3 vezes mesmo. Pegou da minha... Ele me deu a viola, ele mostrou.
É assim, aí uma vez, 2 vezes. A terceira ele já tomou da minha mão e falou, você não presta não pra presta para isso. Não vai resolver. Desse, bem direto, né? Cortado no grosso, como dizem lá, né? Mas a chimboveira é assim, cara. Tem que saber a lua, para não dar caruncho. Cada um sabe. Vovô gostava da urradeira. Tem outros tipos de viola. Então, dependendo de quando você afina ali, ela fica a sonoridade diferente. É uma ciência. É uma ciência. É uma ciência fazer viola. Sem dúvida. Aí você, até a forma de vestir diz respeito à sua atividade? Ou a sua roupa já vem pintada? Isso aqui ó, já me deu muito problema. Por quê? Porque eu saía com a roupa sem pintar. E aí eu ia trabalhar na rua, eu não tinha paciência de pegar o paninho, porque eu faço murais gigantes. Sim. O pessoal já deve, que anda pela cidade, já deve ter visto algum trabalho meu. E aí no começo eu tinha paciência de ficar limpando no paninho, né? Mas na hora que você engrena, você nem lembra do paninho. Aí eu comecei a limpar na roupa. E aí eu voltava, minha mulher... Nossa Senhora, mais uma roupa. Ficava nervosa? Aí ela tentava lavar, ela me xingava, não sai mais. Porque você usa que tipo de material? Que tipo que você usa? Na rua é tinta esmalte. Tinta esmalte. Que hoje, graças a Deus, tem esmalte base d'água que não é aquela pesada, né? Sim. Então... E aí isso aqui não sai. E aí acabou que eu não tenho roupa. Mas pelo que eu estou percebendo, você mandou fazer. Ou esse é resultado? Não, esse aqui é de trabalho mesmo. É de trabalho? É de performance. De performance. Essa aqui é roupa de performance. Sim. Essas melhorzinhas é roupa que eu vou fazer performance. Sim. A empresa me contrata para pintar ao vivo. São essas aqui que eu saio, né? Vim no seu programa especialmente com a melhor roupa que eu tenho. Tá ótima, maravilhoso. Mas tem as outras do dia a dia. É a identidade. Que é de pintar na rua. Pinta na rua e vou limpando. Hoje eu devo ter umas 2 peças sem pintar. Mas que de vez em quando eu chego da rua e passo pelo ateliê, quando eu vejo já passou. Já foi mais. Aí fica mais uma para trabalho. Aí chega em casa, ainda. Agora ela já agora deu já está mais tranquila. Agora já acostumou. Mas ela pinta? Ela pinta. É a única pessoa que eu consigo pintar junto é a Tati, que é minha esposa. Ela é japonesa, né? Mestiça. E eu sou muito chato pintando. Até o pessoal fala, Adriano, mas contrata alguém, mas, cara, eu vou perder a amizade, né? Porque eu fico muito chato. E ela é a única pessoa que já sabe temperar as tintas, eu não preciso ficar falando, ela já, né? E ela pinta também comigo, na rua. No ateliê é só eu, né? As telas, que eu pinto muito tela, né? Sim. Mas na rua ela é a única que pinta comigo. Então ela trabalha com você? Ela é professora. Professora de quê? É pedagoga, né? Sim. Em Várzea Grande. Mas no período da tarde ela é produtora cultural minha e de alguns artistas e também vai na lida. Ela adora ir na lida comigo. À noite a gente pinta à noite, né? Você sabe, Cuiabá, para pintar de dia, não dá tempo nem de misturar. Não dá tempo. Já acabou, pronto. Muito quente. Tem que ser muito rápido. Ela é a única que pinta comigo. Sim. E como é que foi essa união? Você foi buscar uma japonesa? Você foi lá em Tóquio? Não. Ela é mestiça. Sim. Eu sempre quis uma japonesa. Eu tinha um sonho de casar com uma japonesa. Eu acho que Mas por quê? Eu vou ter que contar uma história que... Eu nem sei se ela sabe. Tinha uma japonesa na minha rua quando eu era novinho. Sim. E eu era apaixonado por ela. Sim. Só que ela não me dava nem olhar pra minha cara. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, não, eu acho bonito a cultura japonesa, aquela questão da honra, né, do respeito. Eu sempre admirei, eu assistia muito anime, né? Então eu tinha tudo isso na minha cabeça que eu queria uma japonesa. Eu acho que eu pedi tanto que Deus me deu 4. Tá, mas você casou-se só com uma. É porque eu tenho 3 meninas. 3 filhas. Entendi. Agora entendi. Você tem 3 meninas, também todas japonesinhas. 2 saiu mais pro meu lado, mais né? Pro seu lado. Mas uma saiu bem japonesinha. Mas eu sempre... Meu sonho era... E aí eu encontrei a Tati, deu certo. A gente tem um relacionamento aí, já tem 20 anos juntos. Sim. E assim, nunca brigamos, nunca discutimos, Maravilha. nunca falei alto com ela. Sim.
A gente tenta ter um ambiente saudável, né, para mostrar como que é um ambiente saudável para nossos filhos, exemplo, né? Exemplo. Mas eu falo que a gente tem um amor que nessa vida ainda não vai gastar tudo. Não vai gastar tudo, vai ter que voltar para uma próxima, encontrar de novo, né? Para que tudo se realize. Né? Agora, você falou que o seu pai é de São Paulo. São Paulo, de Garça. De Garças, em São Paulo? Então, mas ele fabrica casinhas do Pantanal? Então, eu acho que essas casinhas, eu falo que é do Pantanal porque tem aquela parte do batente. Que é a mais altinha, que é para um alicerce alto. Parafita que fala? Não sei se é parafita. Mas ela é altinha para quando enche, né? No Pantanal tem. Entendi. É tipo palafita, que ficam aquelas escoras e ela está lá em cima e a água passa por baixo. Que aí quando vem as cheias, ela... Então ele faz dessas igrejinhas, capelinha, né? Mas ele faz muito passarinho também. Ah, é? Muito passarinho. Pássaros nossos? E é da... acho que de tudo, porque meu avô, na parte do meu pai, ele montava fazenda, vendia. Então ele sempre foi no mato, né? Sim. Então ele retrata isso, né? E ele é um artista naif. Você imagina surgir hoje, meu pai pinta há pouco tempo. Explica o artista naif. O artista naif é aquele artista que não tem referências acadêmicas. É um artista que faz tudo livre, né? Ele não se prende às técnicas. Ele é um artista considerado... eu não vou lembrar a palavra, mas é um artista ingênuo. Essa é a palavra. Ele tem uma arte ingênua. Tipo o Nilson Pimenta. Nilson Pimenta é o nosso grande naif, grande referência. Aí você imagina, nasceu o naif agora. Que eu acho que não tem como nascer um naif mais, porque as referências antigas, os artistas novos não tem mais isso, né? E aí meu pai apareceu como um novo artista, né? Porque ele começou a pintar recente, por muita insistência minha e da minha família, que ele desenhava, né? Sim. Mas ficou sem fazer nada, sei lá, uns 30, 40 anos, sem desenhar um passarinho. Aí de tanto insistir e pedir para ele, aí quanto mais eu pedia, menos ele fazia. Sim. Porque é teimoso, né? Né? Aí ele não fazia. Aí um dia, por conta dele, ele fez um passarinho. Tava reunido um monte de artista e ele pegou e fez um passarinho. Mas aí parecia que estava represado. Porque quando ele começou, ele não parou mais. Hoje ele pinta mais que eu. E ele está super reconhecido, né? Sim. É a grande revelação do naif de Mato Grosso. Sim. Ele está comigo no Salão Nacional. Sim. A gente está em Brasília. Ah, vocês estão lá também? Sim, essa exposição de 50 artistas do Sebrae, está eu e meu pai. E essa exposição dura quanto tempo? Começou quando? Como é que está? Ela começou no mês passado, né? Eu acho que são 3 meses de exposição. Não tenho fresco na memória exatamente a data, mas é um marco, né? Sim. De tamanho, de dimensão, é a maior da história de Mato Grosso. É 50 artistas mato-grossenses e mais de 200 obras. Mato Grosso tem quantos artistas, mais ou menos, nessa área? Tem muito, cara. A gente perdeu muito, hein? Ultimamente... Eu contei aí a última vez... Os grandes nomes, muitos partiram, muito rápido, né? Muito próximo do outro. Começou lá com Adir Sodré... Antes começou... Eu lembro João Sebastião. Citó foi antes. Nilson Pimenta, Irigaray, Adir Sodré, a Capucine... Assim, o Nunes, Benedito Nunes, grande artista. A Bazaia, recentemente. Vitória Bazaia, que acho que fazia um trabalho sensacional. Uns 19 por aí, como é que é o nome daquele rapaz lá de Cáceres? O Rueda? Não. O Sebastião. Sebastião. Eu estive com o Sebastião. Aliás, eu tenho uma obra dele que ele me doou 15 dias antes da morte dele. Nossa. Uma obra belíssima. Aquelas mãos grandes. Exatamente. Eu estive em Cáceres e aí eu estava no hotel e ele também estava no mesmo hotel. Aí, ali no café da manhã, a gente se encontrou e aí nós estávamos conversando, batemos um papo um tempo. Ele estava assim um pouco chateado, um pouco triste,
por algumas questões que a arte havia seguindo, os caminhos que ele achava que não eram bacanas, não eram legais, né? Aí, a hora que eu estava saindo, ele falou, vem cá, eu tenho um material aqui para você. Pegou e me deu uma belíssima de uma obra. Que honra. 15 dias depois aconteceu aquilo, que ele foi lá ajudar a apagar incêndio na região do Taquaral, lá em Cáceres, e lá ele teve um infartor e partiu. Eu me lembro. O Adir também foi também uma coisa muito louca, né? Ataque cardíaco. Uma coisa que a gente... Eu estava falando com o Adir, acho que uma semana antes também, teve essa coincidência de a gente trocar uma obra. Sim. A gente ia trocar, porque artista troca, né? Troca, né? Eu tenho um monte de obra em casa, o povo chega lá e fala, Adriano, mas é tudo trocado. Trocado, né? O Adir falava, eu não tenho dinheiro para comprar uma obra minha. Mas foi muito rápido, assim. No curto período de tempo, eu lembro da Regina Pena, que era uma artista incrível também, a gente perdeu. Então a gente tem muito artista, mas eu acho que a renovação tá lenta. Tá lenta, assim. A gente precisa de estimular mais. É porque foram gerações, né? Esses artistas, eles perduraram por gerações, né? Sim. E eram de renome, né? Então, para você refazer essa safra, realmente acho que vai ser extremamente complicada, né? Tinha um ateliê livre que era um gerador. Que era um gerador de nomes. De nomes. Você, quem que foi o seu professor, né, nessa área? Então, não tive professor. Não, né? Eu não tinha referência, né? Eu nasci em Cuiabá, no Hospital Geral. Mas eu sempre morei em Várzea Grande, né? Morei no centro lá, na rua Sanina Daf, e aí aconteceu umas coisas na nossa vida lá, a gente quebrou e eu fui parar no Figueirinha. Então, Figueirinha também em Várzea Grande. Antigamente era um bairro bem violento. Super. Foi nessa época que eu fui para lá. Eu morava entre no final do... No final do Jardim Glória, estava ali na fronteira. Jardim Glória e Figueirinha, eu morava ali. Então eu não tinha referência, né? A minha aula de pintura era gente morta, né? Que a gente estudava, né? A gente sempre, até hoje, né? Agora está mudando um pouco, a gente às vezes vai nos colégios, estuda sobre o nosso trabalho. E era desenho livre. Toda aula de educação artística era desenho livre. Então nunca imaginei que aqueles desenhos que eu sempre gostei de fazer poderia ser uma profissão. Então não tinha referência. Quando eu comecei, eu pensei em 3 coisas. Os vitrais, que eu amava os vitrais, eu ia nas igrejas, ficava olhando aquelas cores, a nossa cultura e as curvas. Eu não sei, as curvas eu não sei. Sim. Meu trabalho tem muitas sinuosidades. Eu tenho que fazer uma terapia para entender por que você veio trabalhar com as curvas. Então eu tinha essas 3 referências, né? E aí eu busquei, quando eu tive um sonho que eu voava entre nuvens coloridas e eu estava passando uma dificuldade extrema, eu acreditei que aquele sonho fosse um sinal. E aí eu parei, eu falei, não, agora eu vou dedicar à arte, que é a única coisa que eu sei fazer. Né? Eu lembro que eu sonhar que eu estava reclamando para Deus, olha a petulância, né? Mas no sonho, né? Que eu jamais teria essa coragem. Mas eu estava reclamando que minha vida não foi boa, eu sei o quê. Eu tinha morrido no sonho. E aí Deus ouviu tudo, ele falou, mas e aquele dom que eu te dei? Aí eu falei, meu... Aí foi pesado, você assim. Acordou desesperado. Eu te dei. Te dei. O que você fez? Até aquele momento eu não tinha feito nada. Não tinha feito nada, né? E aí eu acordei. Sim. Eu falei, não, eu vou dedicar minha vida à arte. E aí as coisas começaram a acontecer. Primeiro eu busquei criar uma identidade, eu queria criar algo que as pessoas vissem e falassem, não, aquilo lá é do Adriano. E aí depois eu consegui mostrar esse trabalho, né? E assim, com 2 anos eu estava em Portugal. Fazendo uma individual em Portugal. Rapidíssimo. Muito rápido. Isso foi que ano? 2012 eu comecei, e em 2014 eu já estava fazendo individual em Portugal. Que legal. Nós temos aí algumas obras que poderíamos mostrar aqui e falar sobre elas, do Adriano Figueiredo. Aliás, eu tenho o catálogo quem participa sempre com você, que ajuda a te divulgar, é a
Yael, né? Yael Botelho. Você tem um catálogo aqui, né? Tem. Exatamente. Tá lá. Ali estão as obras. Isso aqui é de presente para você. Obrigado, muito obrigado. Que legal, maravilhoso, né? Essas que estão lá no shopping. Essa é uma instalação, né, que eu faço com a viola. Essa viola é do mestre Alcides. Que é uma instalação que as pessoas gostam muito. Fabricada pelo mestre Alcides. Isso. Ele já esteve aqui. Aí eu faço os grafismos, você pode ver que tem bastante coisa de elementos. E aí eu gosto de pintar em peças também, né? Perfeito. Aí tem a viola de coxo, filtro de barro, chapéu de palha, o boné. Eu vou lançando uma dessas peças por ano. Sim. E aí uma série limitada, 10 peças. Né? E aí a gente conseguiu reunir no shopping todas essas peças que já foram lançadas, né? E aí essas peças você comercializa? Sim, como é que é esse processo? Sim, lá estão todas à venda. Né? Você comercializa mais aqui regionalmente ou você trabalha para fora, você tem pedidos de fora, muitos pedidos de fora? Então, no começo era muito de fora, muito de fora, a maioria era de fora, nem meu vizinho sabia o que eu pintava. Eu criei uma série religiosa justamente inspirada nos vitrais, que a Acadêmicos de Tatuapé, em São Paulo, usou uma das minhas obras como camisa no desfile. E aí foi um estouro lá. Quando a Tatuapé subiu para a primeira divisão, eles cantaram sobre São Jorge. E aí eu comecei a receber encomendas. Então, essa é sua? Essa é uma dançarina de Siriri, inspirada na Dona Domingas, né? E ali tem todas essas referências ali do ribeirinho, as canoas na base, os peixes, e a partir do rio nasce a nossa cultura, né? Ali tem a moringa, né? Com grafismo inspirado nos bororos, caju, manga, viola de coxo, tucano, arara, tuiuiu. Tem ali é um fluxo, né? Eu brinco que é um fluxo. Tem uma formação ali que lembra o boi. O boi também, Do boi à serra. Essa já é uma pintura de performance, né? Que é uma pintura que eu não tenho muito tempo. Você vê a diferença de uma para outra. Essa aqui eu tenho que pintar mais rápido. Mas é homenagem ao Pantanal, né? Nas queimadas a gente perdeu muitos répteis, né? A sucuri. E essa é uma homenagem à sucuri, ao Pantanal. Ali tem a onça no cantinho, né? A sucuri enrolada em todos os animais ali, arara. E morrendo, né? E essa pintura é uma pintura de uma hora é uma pintura mais rápida. Mais rápida? Mas mesmo assim, você primeiro risca ou não? Você já vai direto com a tinta e já vai risco, eu desenho primeiro. Eu desenho, eu vim do desenho, né? Eu tenho que desenhar. Sim. Meu pai já não desenha, meu pai já pinta direto. Né? Eu gosto do... Mas nunca é o primeiro desenho, né? Ele vai mudando. Do começo para o final, ele muda. A própria obra vai dizendo. Vai pedindo. É um diálogo, né? Que coisa maravilhosa isso aí, né? Essa é uma de performance. Que tem aí, nós mostramos agora há pouco, volta lá naquelas redes. Rede nas Limpo redes Grande. para a gente falar, que nós falamos agora há pouco sobre as redeiras de Limpo Grande, que é lá em Várzea Grande. Várzea Grande. Eu estive lá em 2019 e a situação não estava muito boa. Aí depois teve um trabalho, teve uma política justamente para reforçar o fazer, né? Elas reclamavam um pouco de que as novas gerações não estavam interessadas. Tem isso também, né? Tem. As novas gerações não se permite, e aí não ocorre uma sucessão. Né? Lá na minha família não tem ninguém que faz uma viola, não ficou ninguém. Não ficou ninguém, né? Não. Mas tocar também. Você consegue colocar aí para nós que aquelas redes... Que tem umas telas e a rede aparece. As telas e as redes, né? Vai rodando aí para nós que a gente encontra aqui no ar sem problema nenhum. O bom é assim. Aí, tá aí, ó. Essas são as redes lá de Limpo Grande, né? Isso. Aqueles dois quadros também são delas ou não? Ou são seus? O azul e o preto e o colorido é meu. Sim. E a redinha e aquela bordado vermelho são delas, da TC Art. Sim. Uma rede dessa demora 3 meses, né? Para ser concluída. Minha avó fazia a rede também, mas bem mais simples, né? Toda branca. E tem origem nos Guanás, né?
é uma origem indígena. O fazer é de origem indígena. A minha avó fazia muito próximo dos indígenas, que era só com 2 linhas assim na ponta. Né? Mas a minha avó fazia desde o início. Nós ajudava ela a tirar o caroço. A fiação. Isso, ela fazia o fio no fuso, jogava o fuso, ele ficava girando lá e ela ia puxando assim, fazia o fio e aí depois que ela ia tecer a ia rede. Trabalhar a rede. Tecer a rede. E o tear, aquele trabalho no tear é uma coisa assim que é preciso ter um vigor físico muito bom, né? Você tem que ter uma concentração, né? Eu acho que a pessoa tem que estar determinada a fazer. Eu acho que é por isso que é a dificuldade. Sim. Porque você tem que ter um foco e uma atenção muito grande, né? E hoje em dia é tudo rápido, né? Hoje tudo em dia na tela do celular. Não gostou, passa para cima. Não gostou, passa para cima. As pessoas não conseguem assistir a um vídeo de mais de 45 segundos. Não consegue. A pessoa começa a assistir, às vezes está super legal, mas já está pensando qual que é o próximo. Pensando qual que é o próximo, já passa para o outro, e aí é aquele negócio, né? A informação nunca chega como deveria chegar. Não se aprofunda em nada. Não se aprofunda em nada, né? Superficial. E a arte nos dá essa profundidade. Sim, e a gente tem que valorizar, né, esse fazer. Por isso que eu convidei elas para estar lá com a gente. São pessoas muito simples e com do mesmo tempo que são simples, são complexos, né? Porque mulher é complexo, né? Mas eu adorei conhecê-las, né? Faz tempo que eu queria fazer alguma coisa com elas e é uma honra para estar com elas ali. E cada peça, para mim, é uma obra de arte. Perfeito. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse papo sensacional, falando sobre arte com Adriano Figueiredo Ferreira. Até daqui a pouco, aqui pela TV Cidade Verde. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos falando sobre arte, conversando aqui com o artista Adriano Figueiredo Ferreira, ele que já é um cara consagrado no estado de Mato Grosso, e a gente percebe que o seu trabalho rompeu fronteiras, né? Você já esteve em Portugal, quais outros países você já esteve? Então, a minha arte já esteve em vários países. Sim. Né? Mas quando eu voltei, eu fiquei 28 dias em Portugal. E aí, quando eu cheguei, eu recebi um convite para ir para Miami. E aí a minha esposa falou, se você for, você já fica, né? Acabei de chegar, tinha acabado de chegar, já queria viajar de novo. Sim. Mas era só levar a sua esposa. Não, mas assim, na época a condição não era boa, né? Era muito justo as coisas. Mas eu enviei a obra. Hoje em dia eu faço isso, né? Eu não preciso estar em todos os lugares, mas o importante é o meu trabalho chegar. E aí, essa exposição em Miami, por exemplo, a gente fez 2 exposições numa galeria de um brasileiro lá, num bairro chamado Wynwood. Eu não tinha noção do que era. Sim. Talvez se eu tivesse noção, eu tinha ido. Porque é um bairro que todo artista sonha em expor. E eu não tinha essa noção. Nossa, é um bairro em Miami que tem... É um bairro que tem mais de 70 galerias. Entendi. Então é um sonho estar lá. E eu fui. As minhas obras foram e eu não... E você não esteve lá. Eu fui entender a dimensão depois. Depois. Mas não é possível voltar agora? Sim, ir agora? Ficaram obras... Ficaram portas abertas, né? Amigos. Legal. Pega a sua esposa, as filhas e dá um jeito de passar uns dias lá, né? A gente mandou obras para Noruega, Estados Unidos, né? Quando eu estava em Portugal, vendi obras para França, para Espanha, né? Então, com a internet é muito legal de você ter contato. Você começa a usar o tradutor, né? Para ir conversando com o pessoal, você manda obras para diversos lugares. Nas queimadas que eu tive lá para pintar com cinza, carvão, terra. Você trabalhou esse material? Sim. Eu mandei obras para vários lugares do mundo. Sim. Gente de fora querendo ajudar o Pantanal. E aí elas compravam as obras e eu doava as obras para... A Vitória Bazaia que trabalhava com argila, né? Sim, ela fazia as suas tintas, né? As pigmentações, aquelas coisas
com argila. E você me falou que você trabalhou com cinza... Carvão, terra. E aí você criou esse material, essa química. A Bazai era uma grande referência nesse sentido, né? Que ela criava os seus pigmentos. Eu fico curioso para saber como é que você consegue transformar esse material em tinta. Quando o Pantanal pegou fogo, eu comecei a me sentir muito mal. O Pantanal pega fogo todo ano, a gente sabe, né? Eu estou ali perto. Mas em 2020 foi horrível. Eu não sei se as pessoas sabem, mas a diferença em 2020 é que o Pantanal perdeu a proteção natural, que são os corichos, né? Sim. Todo ano pega fogo, chega no coricho, ele protege. Protege. Em 2020 secou os corichos e aí pegava fogo num lugar e ia embora, né? Esse foi o grande problema em 2020. E meu trabalho, ele tem muita inspiração no Pantanal. Aí ficou parecendo que o meu trabalho era uma mentira. Tu tá pintando Pantanal colorido, bonito, vendendo, e o Pantanal pegando fogo. Então eu comecei a me sentir mal com isso. Sim. Aí eu chamei a minha esposa, conheci o Taiguara, que é um videomaker, e a gente se uniu, falei, vamos para lá. Não sabia o que ia fazer lá. Peguei umas telas, né? Uns pincéis e fomos. Chegamos lá, eu encontrei o Barroso, que era o chefe lá da brigada. Isso, o Barroso. E aí ele falou, Adriano, a gente tá precisando de grana, ser artista plástico, por que você não pinta umas telas aí pra gente vender, fazer um leilão e levantar uma grana, né? E eu falei, cara, eu vim pra isso. Sim. E aí eu fui pra lá, não sabia como eu ia fazer. E aí eu coletei carvão, a cinza ficava, a queimada foi tão forte que ela ficava branca, muito clarinha. E aí o Pantanal, de acordo com você vai andando, o solo muda de cor. E aí eu fui andando e coletando uma terra de cada lugar. E aí a gente criou uma paleta, né? Sim. E a gente colocava um pouquinho de pigmento, né? De tinta, bem pouquinho para ela dar aquela, para ela liga, colar, para ela dar a liga, né? E aí eu comecei a pintar lá dentro da Transpantaleira mesmo. Os animais iam chegando, eu ia sentindo o momento, os bichos que iam chegando, e eu ia passando para a tela. Sim. E a gente pintou 10 telas lá. E aí essas telas a gente fez um leilão, e aí ia vendendo e já ia doando para as ONGs que estavam lá. E aí eu fui aprendendo no fazer. Né? Até tem um documentário que mostra lá eu socando o carvão para fazer, transformar ele em pigmento, né? Até minha tia falou que eu tava besteando. Esse guri tá socando carvão no pilão. E aí eu comecei a fazer os pigmentos e aí começou a dar certo, né? E ficaram obras lindas. No Museu Nacional agora, foi elas. Foi duas obras falando daquele momento, né? E vocês conseguiram arrecadar quanto? Deve ter dado uns 50 mil reais. Opa, já foi. Naquele momento foi super necessário. Teve 2 edições, né? Foi 10 nas primeiras, depois eu voltei, pintei mais 10 e a gente foi arrecadando, acho que deu um montante aí de 50 mil. É um valor simbólico, né? Se você for olhar uma obra daquela e o que ela representa, né? Para mim não tem valor. Eu entendi, lá no Pantanal, eu entendi por que a arte me encurralou. Foi para isso. Lá eu entendi, é para defender minha cultura. Lá eu senti importante podendo retribuir. Né? É pouquinho, mas eu acho que eu pude inspirar outras pessoas que podem mais que eu. Agora, assim, você falou uma coisa interessante. A arte não tem valor, mas normalmente ela ganha um valor maior, principalmente com o passamento. Quando o artista vai embora, não está mais incrível, aqui. Né? Por que será que ocorre esse tipo de absurdo? Mas é real isso. Eu acho que é uma questão de mercadológica, né, dos colecionadores, né, que eles fazem essa captação enquanto o artista está vivo de um valor baixo, e aí quando morre eles aumentam o valor porque a obra está com ele. Tem essa questão de mercado que acontece e da escassez.
porque quando o artista morre, ele não vai poder produzir mais, né? Sim. Então, o que foi criado, já foi criado. Já foi criado. E aí, isso eleva o valor naturalmente, o valor, né? Puxa isso aconteceu com vários artistas. Com vários, os grandes nomes. Por exemplo, o Aleijadinho, né? O Aleijadinho, a obra do Aleijadinho, puxa vida, é uma coisa... E quanto que ele ganhou? E quanto que ele ganhou, né? O Aleijadinho, o Van Gogh vendeu uma obra. Exatamente. Uma obra na vida toda. Na vida toda. O Adir mesmo. Cara, o Adir, ele fazia um trabalho e aí ele vendia... Aí a pessoa que comprava vendia mais caro, né? E no final ele não ganhava tanto dinheiro. Sim. E aí depois que ele morreu, o metro quadrado dele foi para 20 mil reais. Né? Ele não conseguia vender esse valor quando ele estava vivo. Como é que é essa matemática de metro quadrado? Cada artista tem uma maneira de calcular o seu valor, né? E muitas coisas influenciam a técnica que ele está utilizando, né? Eu, por exemplo, a óleo é mais demorado. O tempo, eu acho que o tempo é o principal. Sim. Quanto tempo você se dedica a um trabalho, isso aí conta muito. E tem artista que ele estipula o valor pela obra, não por tamanho. Ele olha o trabalho, a dificuldade, né? Porque tem trabalhos pequenos que são uma dificuldade gigantesca para fazer. E tem artista que, para você passar um orçamento, você tem que ter uma referência mínima, né? E aí, cada artista ele vai estipulando o seu valor do metro quadrado, né? Mas isso, quem determina é o mercado. Se você está vendendo, né, bem, ela naturalmente ela vai subindo. Gradativamente. Gradativamente ela vai subindo. Sim. E não dá para me começar hoje e querer vender uma obra do valor de um grande mestre que já está há 20 anos aí, né? Entendo. Então, esse é uma escala, né? Mas eu tento fazer várias técnicas para me conseguir ter obras de todos os valores. Sim. Você me passou aqui um catálogo, né? E aí eu percebo aqui que você busca apoio de empresas e tudo isso. Tal. Esses apoios, eles surgem por meio de projetos? Eu já tentei ser empresário e falhei, né? Né? Mas eu aprendi algumas coisas. Né? E o empresário, eu gosto de lidar com eles porque é mais direto. Sim. Né? Você vai chegar lá, meu sonho, a poesia, a arte ali dele não está muito interessado. O que eu vou ganhar com isso? É o que ele... E é mais fácil de lidar do que você buscar político. Sim. É tudo mais complicado, né, no meio. Então eu sempre busquei ter parceiros. Geralmente são parceiros que me contratam, que eu já fiz algum trabalho para ele. E aí, quando eu vou fazer alguma exposição, eu quero que eles estejam comigo, de alguma maneira. Então, tem um apoio de tinta, né? Eles, em vez de dar dinheiro, eles fornecem a tinta. Fornece a tinta. Então, eu gosto de trabalhar assim, que eu acho que é mais simples, né? E eu não fico devendo ninguém, não tem troca de favor com ninguém. Sim. É tudo bem limpo, bem claro. Então, você vê que essa exposição eu tive mais de 12 patrocínios, né? Essa aqui foi esse catálogo é de uma exposição, então. Isso, Você aqui. Essa é a comemoração de 10 anos. Pintando. Essa exposição já tem 3 anos. Já tem 3 anos. Esse 10 ano anos eu faço que você 13 está anos esse ano vai para 13 anos já. Né? Esses são os vitrais, ó, que eu te falei. No começo era bem isso, né? Bem calor mesmo, são Cuiabano. Os vitrais, e aí você coloca os elementos. Aí como vem caju, a série. Manga. Essa é a série que eu sou mais conhecido fora de Mato Grosso. Essa aqui é São Sebastião? São Sebastião, São Jorge, né, Sagrada Família, São Miguel. Então são obras, todas foram para fora de Mato Grosso. Você é religioso? Eu sou católico. Você é católico, né? Sou católico. Muito bom. Fiz, como que é? Crisma, né? Sim. Crismado. Catecismo. Primeira comunhão. Exatamente. Aí são as obras a óleo. Aí tem você aqui, já um pouco... De chapelão. Eu sempre faço homenagem ao meu avô, quando eu vou pintar ao vivo, principalmente. Eu gosto de usar o chapéu de palha. Né? Parece que liga uma coisa diferente. Tem uma ligação com o passado e com uma mensagem, né? Com uma certa como se fosse um poder. Sim.
que eu não entendo, né? Quando eu coloco o chapéu e começo a pintar ali, eu me sinto mais forte com o chapéu. Qual a diferença do consumidor interno aqui de Mato Grosso para o consumidor externo? Eu acho que é a maturidade. Em São Paulo, Rio de Janeiro, eles têm uma maturidade artística, né, o público bem maior. Né? A gente tem que lutar muito, né, para as pessoas entenderem o valor de um trabalho. Sim. Então lá fora geralmente eles não pedem desconto, eles entendem o valor, né? Você não precisa ficar explicando todas as referências porque eles já sabem. Sim. Então eles valorizam mais a obra. Entendi. Né? Aqui você tem que, né, negociar um pouco mais, explicar um pouco mais por que essa obra é tanto e essa aqui é tanto, né? Mas como? Aí tem uns que perguntam, mas quanto que é esse cavalete aí? E essa tela? E essa tinta? Quanto que foi o custo? Porque não tem nada a ver com o custo. Uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Então a gente tem que construir. A arte, né, que não tem preço. Não tem preço. A gente herdou, eu como artista relativamente novo, a gente herdou uma maturidade que foi construída dos artistas anteriores a mim. Então a gente tem isso, a gente tem que agradecer a eles. Mas a gente tem que continuar, né? É o meu dever aumentar isso e para as pessoas conseguirem entender o valor de cada artista e valorizar, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite, Elias Neto. Tá? Mais uma vez a gente manda um beijo para sua mãe, que nos acompanha. Um grande beijo, obrigado. Um beijo para minhas filhas, Samara, Sábata, Sayuri e a Tati. Tá certo? Vai ficar gente brava comigo que eu não mandei beijo, mas não dá tempo para todo mundo. A gente fica por aqui, muitíssimo obrigado, uma boa noite para você, grande abraço. A gente se vê sempre por aqui, na TV Cidade Verde. Tchau.